Olá, bem-vindos à nossa aula de long short. Esta é uma estratégia do mercado financeiro que busca lucrar com o movimento relativo de dois ativos financeiros, que historicamente eles se movem de forma similar, ou seja, eles andam juntos. Como é que nós vamos entender isso então? Nós vamos fazer algumas analogias aqui simples com você e vamos ver como é que eu apliquei isso no app de simulador para te ajudar, ok? Então vamos lá. Nós vamos explorar então o poder da correlação estatística para selecionar esses pares e vamos verificar também o conceito, o uso, como é que eu posso me beneficiar disso aí. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente: o que é correlação? Para simplificar para você, olha, aqui está o conceito técnico, tá? Correlação mede a relação entre duas variáveis. Deixa eu explicar para você o que é aqui. Vou te dar uma analogia. No mundo do long short, o primeiro passo é que você tem que encontrar os ativos que têm essa correlação, ou seja, é uma cola que liga um ativo no outro ativo. É uma cola forte que liga um ativo no outro, ou seja, que se um ativo move, o outro move de forma coordenada. É como se você tivesse dois dançarinos dançando, ou seja, só vai ter dança se for para a esquerda junto, se for para a direita junto, entendeu? É uma cola. E essa cola, no mercado financeiro, na estatística, nós chamamos de correlação. Essa medida estatística, né, que pode variar, aqui olha, pode variar de -1 e 1 e 0, é lógico, né? Se sai do -1, passa do 0 e 1. Então ela varia ali, -1 e 1. Lógico, esse 1 nós temos que entender que ele é um número normalizado. Ou seja, ele varia de menos 100% a mais 100%, tá? Mas na estatística, a linguagem correta é -1 mais 1. Então, correlação positiva, que é essa correlação aqui, olha. Correlação positiva, ela faz com que os pares andem junto. Imagine você, que você tem um amigo, tá certo? Ou que você tem um par dançando. Então vamos falar do amigo. Vocês saem da escola junto e moram no mesmo bairro, vizinhos. Então vocês pegam a mesma direção, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, param no mesmo ponto, andam as mesmas quadras. Então vocês sempre fazem esse percurso entre sair do colégio e ir para casa, da casa no colégio. E esse é uma correlação que você anda junto. É como se estivesse dançando, né? Um par dançando, os dois, um anda junto com o outro acompanhando, certo? E o -1? O -1 é diferente. O -1, eles andam juntos, mas só que em direção opostas. Quando um ativo sobe, o outro desce. É sempre assim. No +1, quando um sobe, o outro sobe, quando um desce, o outro desce. Então eu tenho essas duas correlações. E tem a correlação zero, que é uma correlação que não há uma relação linear discernível entre os ativos. Eles se movem de forma independente, sem um padrão claro, né, de mobilidade. Eles não vão nem para a esquerda nem para a direita, ou não vão nem um contra o outro. Eles são completamente estranhos, eles são aleatórios, tá? Então agora que você já sabe isso, no nosso simulador, aí eu chamo a sua atenção, no nosso simulador o que nós fazemos? O que nós fazemos no nosso app? Eu desenvolvi um app pensando no simulador Max Long Short Pro por correlação. Então o que eu tinha que fazer? Ensinar você a calcular? Não. Deixar você calcular? Também não, era um simulador. Então eu selecionei pares, pares para que você possa treinar, já com uma correlação pré-calculada. E eu normalizei a minha correlação para percentual.
Ao invés de colocar 0,89, que é o correto, porque a correlação é menos 1, 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? No caso aqui. Então, 89% está próximo de 1. Muitos aí que vão ouvir esse áudio vai falar o seguinte: eu não faço trade com menos de 0,95, 0,93, 0,90. É um critério pessoal. Tá? Aqui não tem santo graal, pessoal. Correlação é um número calculado. Tá? Então é uma relação entre valores. Então eu já dou a correlação para você. E você vai perceber que tem correlação entre 80 e 99. No Brasil, nos meus cálculos até hoje eu não achei uma correlação de 100%. Tá? Mais de 99 é comum, 97, 96, 95, 90, 92. Isso aí é comum. Então eu, no dia a dia, a minha régua parte do 90. Eu só aceito pares que tenham correlação acima de 0,9. Que é uma correlação bem estável, abrange 95% dos casos. Mas para o app eu quis desmistificar muitas coisas que eu ouço na internet, tá? Se você pegar um livro americano, chama Pairs Trading, ele fez uma correlação, ele fez um trade com uma correlação de 0,58, ou seja, a correlação aqui praticamente desprezível no mercado, pelo menos nos cursos que eu fiz até hoje, tá? 0,58 não existe essa correlação para trades. Nós vamos procurar uma correlação acima de 90. Olha, eu posso dizer para você que acima de 80 dá muitos trades bons mesmo, tá? É lógico que aumenta um pouquinho o risco. Então o nosso app já vai dar a correlação para você. Você não precisa ficar fazendo a conta, não precisa entender muito de estatística. Só para você entender que a correlação que nós utilizamos é a correlação positiva, que faz com que o par ele vá para a direita ou para a esquerda junto. Sempre assim, se um sobe, o outro sobe, se um cai, o outro cai, tá? Eles trabalham de mãozinhas dadas, como se estivesse dançando mesmo. Então você não precisa ficar preocupado. E outra coisa, é um simulador, né? E eu coloquei de 80 para desmistificar isso. Dá para fazer trade com 80? Dá. Então vamos seguir. Quais os tipos de correlação? Já falamos. Tem a positiva, que é de 1. Os ativos se movem na mesma direção. Imagina você e seu amigo andando junto, ou você e seu par dançando junto. Então tem que mover junto, coordenadamente, tá? Vamos dizer assim, a Petra e a Vale, em dia de alta no mercado, geralmente por ser as duas maiores, vamos dizer assim, empresas da Bolsa e da América Latina, né? Quando a Bolsa está subindo, é sinal que a Petra e a Vale está carregando a Bolsa para cima. Nem sempre é assim, mas a maioria das vezes é assim. Mas quando a Bolsa está caindo, a Petra e a Vale também estão caindo. Porque se o mercado está caindo e Petra e Vale está subindo, praticamente neutraliza o mercado, não porque elas, mas é pelo peso estatístico que ela tem, tá? Então ela neutraliza a queda de outras ações. A negativa é o menos 1. Os ativos se movem em direção oposta, ou seja, quando um sobe, o outro desce. Exemplo, quando o índice Bovespa sobe, o dólar cai. O ouro também tem essa característica. Quando o ouro sobe, o dólar cai. Ou quando o dólar está subindo, o ouro está caindo. Isso também no mercado imobiliário. Taxa de juro alta, preço de imóveis baixo. E por aí vai, né? E a neutra. Não há correlação aparente. Então, aqui é só para você entender o que significa esse número de correlação aqui, olha, que nós colocamos lá no app, tá? O que significa esse número aqui? Significa que o par está andando no sentido 1, né? Positivo, sempre sim. Bem, por que eu uso correlação para selecionar par, então? Primeiro, eu vou identificar pares que movem junto. Então, ao se mover junto, eu sei o comportamento do preço desse ativo. E quando eu tenho uma ineficiência de preços, ou seja, uma ineficiência no mercado, os preços se separam muito. Aqui a metáfora é,
você tem uma estrada, que é a autoestrada, certo? E aqui do lado você tem uma estrada para fazer manutenção nessa estrada, vamos dizer, de ferro. Mas nem sempre a estrada da manutenção anda do lado da estrada. De repente tem um obstáculo, eu tenho que desviar aqui, mas eu vou ter que voltar, porque senão eu não consigo fazer manutenção na estrada. Aí eu vou continuar, aí tem outro obstáculo um pouquinho maior, né, tem um obstáculo aqui do lado direito, eu passo para o outro lado, e aqui eu tenho que desviar do outro obstáculo e tal. Veja, a estrada auxiliar, que é essa aqui, ela vai margeando a estrada principal, que é esta aqui. Não é isso? Então o preço se move junto, como se fosse a estrada auxiliar. Ela vai acompanhando o principal, às vezes afasta, às vezes retorna, às vezes cruza, às vezes afasta um pouco para cima, para baixo e retorna. Isso aí nós vamos ver no gráfico, tá? Então eu estou procurando exatamente esse comportamento de ativo, que eles andam juntos, sempre juntos, porque eles precisam estar juntos. Precisam, mas é só precisar aqui a maneira de falar. Eles estão no mesmo ambiente negocial, eles pertencem à mesma empresa, são empresas coligadas, controladas, são empresas com interesses comuns de partes relacionadas, são empresas que atuam no mesmo setor, no mesmo ramo, aqui nós chamamos, na contabilidade, na administração, ou seja, na mesma indústria. Então, outra coisa, por que eu vou calcular? Primeiro, para diversificar a minha carteira também, tá? Como assim diversificar a carteira? Eu não quero estar exposto no mesmo ativo, no mesmo direcional. Imagina você que todos os pares andam juntinho. O dia que dá ruim, todo mundo cai, né? Então eu preciso, no fundo, no hedge de proteção, montar uma carteira estratégica, como se eu estivesse jogando xadrez. Eu coloco um peão protegendo uma torre, um peão protegendo uma rainha. Eu coloco alguma proteção. Ou seja, se um ativo subir, o outro tem que cair. Aí eu equilibro a carteira. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar então a correlação -1. Vou comprar ativos de polos diferentes. Um está subindo, o outro está caindo. Então eu mantenho a carteira balanceada e ela não vai ter solavanco muito brusco, tá? Eu posso evitar esse risco de concentrar tudo num setor só. E esse setor é muito correlacionado. Então eu não vou comprar ação de um setor único. Porque se esse setor for mal, a minha carteira vai mal. E eu vou aproveitar oportunidades para fazer arbitragem, que é o long short, que é isso aqui, ó. A oportunidade é isso aqui. Quando o parzinho está longe assim, mostra que ele vai voltar para perto da estrada principal. Pensa no seguinte, o índice da bolsa é a grande estrada que as outras estradas vicinais, que são as ações, compõem esse índice, alimenta, mas então elas ficam orbitando ao redor dessa estrada, tá? E nós temos vários ativos assim. O método que nós usamos é o coeficiente de Pearson para calcular a correlação. Como é que faz para calcular a correlação? Vamos ver daqui a pouco, mas primeiro você tem que ter uma base histórica de preço de ativo. E aí vai depender do seu apetite, do seu poder de processamento. Você pode calcular a correlação do high-low, ou seja, da abertura, do fechamento, da mínima, da máxima, certo? Você pode calcular da variação dos ativos, você pode calcular do volume, e aí você tem várias formas de calcular. Eu calculo do fechamento, porque o meu interesse é um trade diário. Não quero fazer trade, um trade diário assim, calcular pelo dia. Eu não quero fazer day trade, então não preciso de muita coisa. Aí você aplica a fórmula de Pearson, que é uma fórmula relativamente fácil, com mecanismo próprio, tá? Então ferramenta que você pode usar, o Excel, dá para usar, o Python com pandas, as bibliotecas de pandas, o Java, tem biblioteca estatística. Eu uso aí no app, eu estou usando um Java Kotlin, que é vamos dizer assim, é uma derivação do Java, o Kotlin, que é a linguagem própria da plataforma.
E as plataformas de trade também fazem esse cálculo para você, já mostra o gráfico certinho, tá? E algumas corretoras têm mesa própria para te dar um callzinho aí de long short. Como é que se faz o cálculo da correlação? Você pega duas séries, isso aqui chama série de dados, né? Duas séries, olha só, é o fechamento do BBDC3 e o fechamento do BBDC4. Então são duas séries, você pega duas séries e aplica uma regressão linear nessa série, né? Através da fórmula do Excel, chama Correl. No Python tem outra forma, no Java tem outra forma, mas todas basicamente aplicam a mesma forma, que é a fórmula de Pearson. Então aqui basta você colocar Correl início, Correl fim, né, da primeira série, da segunda série, e ele já vai te plotar então o valor chamado correlacionado, tá? Veja só, no app eu trabalho, você vai ver bastante lá, 30, 60 dias, porque eu não tinha condição de colocar todos isso aqui. Mas na vida pessoal, um analista não vai fazer correlação só dos período curtinho aqui. Ele vai fazer correlação de longo prazo e de médio prazo, tá? Isso aqui é médio, isso aqui é longo e isso aqui é curto. Para poder analisar o par, como é que ele está se comportando. Existem traders que só fazem esse tipo de operação se todos os 5 períodos estão correlacionados. Não precisa disso, tá? Não precisa disso. Basta que ele se correlacione uma vez na vida, de preferência. Eu gosto dele correlacionado aqui, olha. Ah, mas aí ele não dá estabilidade. Ele não dá estabilidade, mas ele mostra que hoje ele está correlacionado. No passado não me interessa se ele estava correlacionado no passado. Agora, se eu tiver um par que tem igual esse aqui, correlação acima de 90% em todos os períodos, é lógico que esse é um par sólido. E tem que ser sólido. Por quê? Porque é uma empresa só. O que muda aqui é o seguinte, aqui é a ação ordinária e aqui é a ação preferencial da mesma empresa. Então é o mesmo diretor, o mesmo conselho, o mesmo negócio, o preço não vai variar. Então ele está correlacionado em todos os sentidos. E aí o que significa esse ponto 90 aqui? Lembra que é 1 menos 1? Quanto mais próximo de 1, melhor a correlação, não é? Tá próximo de 1? Tá. 97% do tempo do preço eles andaram juntinho. 99% do preço em 180 dias estavam juntinho. Movimentaram na mesma ordem. Se subiu, subiu, se caiu, caiu, tudo juntinho. 99, 49 no 90 dias, 98 no 60 e olha no 30, 95% das vezes eles estiveram juntinho. É uma ótima correlação. Mas veja que na linha do tempo, a série ela não mantém estável, ela correlaciona um pouco acima, um pouco abaixo, e ela não se surpreenda, ela pode estar correlacionada em 90 e 30 e não nos demais. Ela pode estar em 330 e não nos demais. Isso é comum. Por quê? Porque esse é um cálculo estatístico. E o cálculo estatístico vai ser o seguinte: um centavo ali que muda ali na ação, às vezes tira do 90% e cai para 89%. Né? E caindo para 89%, lembra, minha nota de corte é 0,90. No app eu trabalho com 0,80, tá? Como é que você calcula essa correlação na vida normal? Diariamente, todos os dias, eu controlo 3.403 pares, que representa 82 ativos da bolsa, que representa o índice Bovespa, tá? Não sou eu que elejo, é a própria B3 que publica lá no site dela, ó, essas 83 empresas compõem o índice. E eles fazem um balanceamento a cada trimestre, se eu não me engano. Cada trimestre eles balanceiam o índice e trocam a empresa, entra uma empresa, sai outra empresa. E são as empresas que negociam de fato, vamos dizer assim, o capital grosso na Bolsa de Valores. Tem empresas mais, né? Claro que tem, a Bolsa de Valores, salvo o melhor engano, tem mais de 400 empresas lá, talvez 400, 370, por aí. Então 82 ativos
vai me dar 3.403 pares. Eu controlo isso todos os dias, faço a conta todos os dias, tá? Vamos andar um pouquinho. Como é que faz a conta? É isso aqui, olha. Eu calculei do 3.403 pares, 557 estavam correlacionados. Em que dia? Não tem o dia aqui. Dia 2 do 9. Dia 2 do 9, só 557. Tá vendo como é que é? Olha, 3.403. 557. Dá um pouquinho menos de 20%. E pasmem, hein? Pasmem, hein? Vai dar menos ainda, tá? Por quê? Vamos pegar aqui o Alus. Ó, o Alus com Bova. Tá vendo? Na conta aqui, ó, ele correlacionou em 30 e 180. Ele não correlacionou em 60, em 90 e 300 dias. Nesse dia, ele só estava correlacionado em 2 períodos. Já é uma grande correlação. Olha o Alus de novo aqui, olha, correlacionando com o BBDC. Tá certo? Olha o Alus, vamos ver se tem mais, ó, EQTL. 30, 180, 30, 180. Isso é uma relação matemática, amigo, tá? Essa é uma relação matemática. Olha só como é que eu calculo aqui para você ter uma ideia. E você que já faz long short, você que já tem essa planilha no Excel ou outro sistema, ó, eu tenho a correlação linear, eu tenho uma nota de corte e tenho aqui o beta estatístico ou estacionário, como você quer falar, o beta de cada ação. Aí você já sabe o que eu vou fazer com esse beta, né? Eu vou tirar da correlação aqui e vou colocar com a integração. É um outro nível, um pouco mais avançado. Mas veja, eu controlo isso diariamente. 3.403 pares, faço a continha de 3.403 pares. Quando eu termino, deu lá 557 pares correlacionados, tá? E assim, a correlação não implica em causalidade. Ela é uma relação estatística matemática. Quando acontece a coincidência estatística, que é essa aqui, olha, a causalidade, às vezes acontece, é uma conta matemática, e às vezes acontece nos cálculos da correlação, mas o par não tem nada a ver uma coisa com a outra. O par é de petróleo e o outro par é de, vamos dizer, do varejo, mas dá correlação. Então é hora de você excluir essa correlação, porque não é que não serve, é que não é um par que anda junto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só matemática que dá ali. Porque correlação pode ser quebrada, amigo. Então eu calculei, você viu ali mesmo, tem correlação num período, não tem no outro. Ela pode quebrar, pode variar o preço, isso é comum no mercado. Como? Crises, notícias, escândalos, taxação, guerras, atentados. Isso tudo faz com que a bolsa balance bastante, tá? Usar uma janela de tempo adequado para calcular. Eu já calculei 300 períodos, dá mais que um ano. 180 dá quase um ano. 90 é bom, é 90 períodos, dias úteis, dia de pregão. Lá não é 30 dias, é 30 pregões, tá? Sempre faz um teste histórico, mantém a base histórica auditada, ou seja, mantém a base histórica auditada, tem que estar tudo alinhado certinho para poder fazer as contas, senão não faz. Então, resumindo, lá no Max Long Short eu fiz todo esse resumo e coloquei para você, a correlação desse par é X. Você pode saber que esse par é um par perfeitamente tradável, como chamamos, né? É um par tradável. Só isso resolve? Não, isso faz parte das próximas aulas, né? Correlação é uma ferramenta poderosa, mas não é o santo graal, pelo amor de Deus, tá? Não vai falar, o rapaz lá disse, o professor Carneiro disse que é o santo graal. Não, não é o santo graal. E outra coisa, correlação e long short dá o dobro de trabalho, né? Não é só entrar numa compra de um ativo. Você vai entrar numa compra e numa venda, são 2 ativos para você cuidar. Então, é poderoso para identificar o que? Se o par está andando junto ou se ele diverge. Use para selecionar par,
para diversificar e gerenciar risco. Se você tem um fundo, se você tem uma carteira grande, você não vai ficar exposto tudo na mesma direção, tá? Agora, como é que eu posso então agora me beneficiar do simulador Max Long Short Pro, que está lá no Amazon.com, tá? O simulador, você vai simular os trades que eu te coloquei, 6.700 trades. Alguns não dão, alguns dão prejuízo, alguns dão lucro, depois vai dar prejuízo, der prejuízo, depois vai para o lucro, alguns vai dar pouco lucro, mas você vai desmistificar muita coisa e vai treinar o seu olhar no gráfico e vai treinar o seu olhar de como sair do prejuízo e por que você deve ter um plano de trade bem definido. Você vai aprender a traçar o gráfico? Não, já está lá. Tá? Você vai aprender a ler o gráfico com o ratio. Já está o gráfico prontinho para você. E depois você vai simular dia a dia. E vai montar a sua estratégia. Tá? E esse, que é o próximo agora capítulo, é o poder do ratio. Agora você sabe o que é uma correlação. Correlação é a cola que liga, que une dois ativos. Quando um vai para a esquerda, o outro vai junto. Se vem para a direita, o outro vem junto. Se sobe, sobe. Se desce, desce. Se fica lateral, fica lateral. Essa é uma correlação forte. Agora, é a positiva. E a negativa, Carneiro? A negativa é quando um sobe e o outro desce. Se um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Ah, eu tenho outra correlação? Tem. A não correlação, vamos chamar assim. Você tem a não correlação. O que é a não correlação? É aleatoriedade, ou seja, é o movimento caótico do mercado. O par vai para onde quiser, né? O mercado também é soberano e o par também é soberano, vai para onde quiser. E com isso nós terminamos esta aula de correlação. Espero que você tenha entendido que a cola que une os ativos chama correlação, ou seja, é o que mantém as coisas funcionando para dar um lucro no trade.